Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que está assistindo esse vídeo, amém? Irmãos, eu quero estar deixando aqui mais uma palavra aqui, reverente da parte do Senhor. Se encontra em Tessalonicenses 5,18, amém? Vou estar lendo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, versículo simples, né? Com palavras simples, mas é o que já diz tudo na nossa vida, no nosso dia a dia. Que essa palavra, irmãos, ela é muito forte. Porque ela fala assim: em tudo você tem que dar graça a Deus. Seja se você está passando pela prova, seja se você está bem, se você não está bem. Sabe, em tudo, irmãos, em tudo que você possui, tudo. Sua casa, seu emprego, tudo, sua saúde principalmente. Em tudo você tem que dar graças a Deus, irmão. Né? Tem momentos, irmãos, na nossa vida que é difícil a gente dar graças a Deus. Eu sei que tem. O Senhor Jesus falou que a gente ia ter aflições nessa vida, mas que ele também prometeu que se a gente tivesse bom ânimo, ter de bom ânimo, a gente pode vencer o mundo, porque ele venceu, né? Irmãos, em tudo dai graças a Deus. Esse versículo, irmãos, é muito forte, né? Porque fala que assim, no momento de alegria você tem que dar, no momento de tristeza você tem que dar graças a Deus, e no momento de alegria mais ainda, né? Porque, irmãos, na palavra do Senhor também diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, tem exemplos muito caros nisso. Jó. Jó, ele não entendia o que ele estava passando, ele não sabia o porquê que estava acontecendo aquilo com ele, sendo que ele era reto, ele era fiel ao Senhor, e o Senhor deixou o diabo tirar tudo dele. Mas, irmão, chegou uma hora que ele falou: o meu Redentor vive e eu sei que eu posso crer no amanhã. Então, ou seja, mesmo sem entender, mesmo sem ter pecado, irmãos, ali ele estava dando graças a Deus, né? Porque ele falou assim: tudo que eu tinha era de Deus, ele me deu, ele tomou. Então ele sabia o que ele tinha provinha da parte do Senhor. Ele deu graças a Deus, ele falou: o nome do Senhor seja louvado. Irmãos, tudo aquilo que ele passou cooperou para o bem dele, irmãos. Porque na última fase de Jó, ele foi. É forte, irmãos. Ele foi abençoado em porção dobrada, né? Pela fidelidade dele, por ele não ter desistido da fé, por ele permanecer ali reto e firme no Senhor. E o Senhor multiplicou, ele deu o dobro do que ele tinha, ele já era rico, ele ficou mais ainda pela fidelidade dele. Mas é lógico que nos dias das angústias, irmãos, a angústia veio. Muita gente fala que ele aguentou o processo e foi abençoado, mas não foi simplesmente assim, não, irmãos. Tenho certeza que teve dias que Jó ele murmurava, ele falava, né, por que ele estava passando por aquilo, porque ele não fez nada. Ele sabia que ele não tinha feito nada, e o Senhor também sabia, mas o Senhor, ele quis para que ele passasse por isso tudo, para ele provar para o diabo que não era o que ele tinha que ele louvava ele, era pelo que o Senhor é, não pelo que ele, não porque Deus deu as riquezas para ele, mas pelo que o Senhor era. E Deus, ele provou isso pro diabo. E por causa dessa fidelidade de Jó com ele, ele deu porção dobrada, né? Davi, irmãos, Davi para ser rei, ele teve que matar o urso, depois teve que matar o leão, depois teve que matar o gigante, depois teve que fugir das perseguições de Saul, mas no final tudo não cooperou para o bem dele. Ele foi um rei grande em Israel, né, irmãos? José, ele não foi batido pelos irmãos dele, não foi jogado no poço, não foi vendido de escravo para o Egito, não ficou na casa de Potifar, a mulher dele não deu em cima dele, até tirou a roupa dele, ele fugindo da tentação, para depois Faraó ter um sonho. Isso passou 13 anos. Para depois Faraó ter o sonho e o povo falar que José interpretava sonhos, para ele chamar José e José revelar, né? E ele foi governador do Egito, irmãos. Então, ou seja, tudo aquilo que eles passaram, Jó, Davi, José, tudo cooperaram para o bem deles, irmãos. E hoje na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes a gente acha que Deus não pode mais fazer as mesmas coisas que fez antes, mas isso é um grande erro, um grande engano, porque o Senhor fala: eu sou o mesmo da antiguidade, né? Tudo coopera para o nosso bem, irmãos. Tudo. Se você está passando por uma prova, se anima. Mas você olha para mim e fala: irmãos, irmão, como eu posso ficar feliz passando prova?
porque você sabe, porque o Senhor sabe, Ele deposita essa fé em você. Ele sabe que você vai suportar o processo para viver o propósito dele, irmãos. O Senhor também confia em nós, né? E quando o processo passar, que você for aprovado, você receber o seu propósito, a sua bênção, você vai olhar para trás e você vai falar: tudo aquilo cooperou para o meu bem, como diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, no processo, o Senhor, ele faz com que a gente crie mais intimidade com Ele, que a gente vá se aproximar mais dele, através da dificuldade, através de orações, através de louvores, através de adoração. Então, tudo isso nos aproxima do Senhor, irmãos. E o Senhor nos molda para que nós possamos viver o processo, né? Para que nós possamos ser moldados conforme a vontade dele. E tudo coopera para o nosso bem, irmãos, no final, né? Toda promessa que o Senhor fez a Israel, nenhuma ficou se cumprir, e é assim na sua vida. Se o Senhor falou, não importa, pode passar céus e terras, pode passar 10, 15, 20, 30 anos, ela vai se cumprir, irmãos, porque saiu da boca do Senhor, né? E também cabe a nós também querer aprender as coisas de Deus rápido, porque conforme a gente for avançando, a gente for aprendendo o querer, a vontade de Deus na nossa vida no processo, a gente vai passando de nível até chegar ao nível final, que vai estar lá a coroa, a vitória, né, irmãos? Então é isso, irmãos, que você fique com essa palavra cravada na tábua do seu coração, amém? Irmãos, eu agradeço a todos que me escutou até aqui, né? Que querendo ou não, vem buscar ao Senhor, né? Através da minha vida que o Senhor me usa. E, irmãos, eu só tenho que agradecer, amém? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, amém? Fique com Deus.